Olá, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o seu nosso canal A Luz das Escrituras e, para tanto, estaremos trazendo a você mais uma palavra de Deus. E a pergunta que não se quer calar de muitas pessoas é: pastor, Deus tem revelação profética para o meu futuro? Existe alguma profecia que Deus possa me dar revelando como vai ser o meu futuro, como vai ser o meu casamento, ou com quem eu vou me casar? Então, essas perguntas e muitas outras são indagadas por muitos cristãos que por muitas vezes não conhecem a palavra ou por não terem a informação precisa, o ensino necessário, são enganados por muitos que vivem por aí profetizando pelos cotovelos. Eu acredito em profecia, mas a profecia escrita, a profecia que já foi revelada na palavra de Deus. Essa é a profecia dos dias atuais. Se eu tiver de escolher uma profecia falada ou a escrita, eu sou franco em dizer que ficarei sem medo de errar com a profecia escrita, porque a falada, ela está fadada a ter erros. E diga-se de passagem, no Novo Testamento não existe nenhum testemunho de cristãos que buscavam a Deus buscando uma revelação para o seu futuro, buscando saber como vai ser o futuro da sua família, buscando saber como vai ser o seu futuro do casamento, buscando saber quem vai ser a sua esposa. Não há nenhum tipo de oração de cristãos no Novo Testamento buscando esse tipo, fazendo esse tipo de oração a Deus ou desejando saber o seu futuro. Na verdade, o que nós devemos buscar é a luz da palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada, já revelada, né? A sua vontade para a nossa vida. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua família? Leia as Escrituras. Efésios capítulo 5, né? Paulo vai falar sobre família, né? Paulo vai falar sobre marido, esposa. Você quer saber como você deve se portar como marido? Capítulo 3 de 1 Pedro. O apóstolo Pedro vai ensinar como é que os maridos devem se portar com suas esposas. Em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, ou melhor, no capítulo 5 de Efésios, versículo 22, Paulo vai falar sobre os deveres conjugais. Você quer saber como deve lidar na área sexual? Quer informação sobre isso? 1 Coríntios capítulo 7, é só ler a relação lá, Paulo fala um capítulo inteiro, ensinando, orientando, como, de maneira com pudor, com respeito, como deve se portar sexualmente falando o casal. Você quer saber como deve criar seus filhos? Leia Efésios capítulo 6 de Efésios, deveres de pais e filhos. Quer saber como você deve tratar seu patrão? Capítulo 6 de Efésios, versículo 5. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Leia as Escrituras, meu filho. Examine as Escrituras. Ah, pastor, eu quero saber.
É, é, um profeta falou para mim que, eu, que eu não vou me casar, que o meu esposo não é aquele rapaz com quem eu estou noivo. Cuidado com isso. Existem muitas profetadas por aí acabando o casamento na porta da igreja. Acabe com isso. Deus não dá diagnóstico para casamento de ninguém. Não, senhor, Deus ele não é santo casamenteiro, não. Deus não fica escolhendo o seu pareia, não, o seu pareia é fulano, não é ciclano. Não, senhor. Isso é maldito. Isso não vem de Deus. Isso não tem nenhuma relação com a direção e a vontade de Deus para você. Então, como é que funciona, pastor? Deus, ele dá a você a liberdade de você escolher se casar com um pretinho, com um branquinho, com um japonês, com um brasileiro. E não importa a raça. Se você gosta da pessoa, é você que decide. Onde é que Deus entra aí? Na bênção da comunhão, na bênção do acordo, porque casamento é acordo, é uma aliança. Desde que vocês entrem em acordo, cheguem a um denominador comum de se amarem, de viverem um para o outro, independente do contexto social, se um é pobre, o outro é rico, mas se ambos os dois se aceitam e correspondem com o mesmo sentimento, vocês estão debaixo da bênção de Deus. Não importa se é rico, se o outro é pobre, se um é branco, o outro é pretinho, se um é japonês, se o outro é chinês, se o outro é africano, o outro é brasileiro. Não importa nada disso. O que importa é o acordo, é a unanimidade, é estar de comum acordo, é se vocês vivem essa mesma verdade que sente um para o outro, sem fingimento, sem máscara. É aí onde Deus entra. Mas Deus não fica disseminando, esse é o seu, ou então indicando, não, o seu não é esse, você não vai casar com fulano. O que a palavra de Deus nos ensina, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, é que Deus, em relação ao seu povo, em relação à sua santidade, Deus não deseja que alguém se misture, não é? É a mistura em relação à sua fé. Por exemplo, se você é um cristão, como é que você vai procurar se casar com uma pessoa não cristã? Você é um crente, você é um evangélico, então deve procurar alguém que viva esse mesmo nível de relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando você se casar, aquela pessoa, por mais que você goste, por mais que você tenha um afeto, um carisma, e ela por você, vai chegar um momento, né, na trajetória da vida dos dois, que se ele bebe, vai querer beber na sua casa e você não vai gostar. Se ele não vai à igreja, não tem o hábito de ir à igreja, não tem o hábito de se relacionar com os irmãos como igreja, você que é casada, irmã, vai para a igreja sozinha. E não vem com essa ideia de que quando casar vai ganhar ele para Jesus, porque isso é furado, tá? Isso aí é barco furado. Sai dessa. Se tem que ganhar para Jesus, ganha antes de se casar. Não vai nessa esperança de ganhar ele para Jesus ou ela depois do casamento, não, porque isso é papo furado. É mais fácil quem não é crente arrastar você para o mundo. E eu não estou sendo incrédulo aqui, não. Estou sendo realista com você. Então tem que ter cuidado com isso. A única questão que a palavra de Deus me ensina sobre essa questão de casamento aí, é que você procure, seja inteligente, seja sensato, uma pessoa que vive o mesmo nível de fé que você. Ah, pastor, eu sou da Assembleia de Deus, o meu noivo é batista. Então, procura já resolver essa questão. Porque tem essa questão de usos e costumes também, né? Que tem embaraçado muita gente aí, né? Então, já
se resolva. Se for para a Assembleia, vá os dois para a Assembleia. Se for para a Igreja Batista, vá os dois para a Batista. E no final das contas, o que está em pauta aí não é o usos e costume, é viver de comum acordo, para que depois vocês não fiquem se complicando. E um fique dizendo que o outro é mais santo do que o outro. E daqui a pouco vai virar uma bagunça e vocês dois não vão conseguir se ajustarem nem consigo mesmo, nem com Deus. Então, para que evite esse tipo de situação, aí a palavra de Deus ensina a procurar alguém da mesma fé. Tá certo? Não existe esse negócio de revelação profética, de Deus revelar com quem você deve ou não se casar. Não, senhor. Quem decide é você. É você, moça, é você, rapaz, que decide com quem você vai se casar. Deus entra na bênção da comunhão, na bênção da aliança. É aí onde Deus entra. Ok? Deus abençoe você. E que você possa viver com sensatez, com sobriedade, com equilíbrio, sem extremismo espiritual, sem espiritualizar. Toda a revelação de Deus já está aqui. Ah, pastor, porque alguém profetizou para mim e disse que eu tenho que sair da igreja onde eu estou e ir para uma outra igreja, porque é lá que Deus quer que eu faça a obra. Isso é mentira do diabo. Isso é profecia do homem. Deus não é Deus de confusão. Se essa igreja onde você está é uma igreja que prega o evangelho, que é cristocêntrica, é bíblica, como é que Deus agora vai dizer a você que não quer te usar ali, porque ali não é o lugar onde Ele te escolheu? Deus não tem igreja predileta. Deus não é nenhum chefe religioso, né? Não, Senhor. Ele é Deus. Ele é Senhor de todos. Ele é o Senhor da igreja e não das igrejas, da única igreja do Senhor Jesus. A igreja mundial que está espalhada em todo o mundo. Ele é o Deus único. Deus não tem igreja predileta para você servir. Quem decide ficar na igreja aí é você. Deus jamais vai dizer, saia daqui e vá para acolá. Não, Deus não faz isso. Ele quer usar você onde você está. Agora, se você não está vendo princípio bíblico, se você não está encontrando a luz das Escrituras, não por uma ideia de outro, não por uma ideia de segundos, de terceiros, mas nas Escrituras, você não está encontrando um ensino correto, você não está encontrando no seu líder o caráter cristão para ser o seu representante, lhe representar como pastor, enfim, não está encontrando respaldo bíblico nos ensinamentos, não bate de frente com a liderança, não. Não fica birrando, soltando piada, jogando indireta, nada disso. Isso não é cristão. Não fica falando mal do pastor. Não, isso é antiético. Isso não é de filho de Deus. O homem de Deus, uma filha de Deus, não fica falando mal do seu irmão, ainda que ele não esteja no meio da sua igreja, mesmo que ele tenha saído para uma outra igreja. Mas o amor de Deus não leva o outro a criticar ou falar mal do seu irmão. Não, Senhor. Se aí você não está se sentindo bem, né, porque a palavra não está sendo ensinada e vivida como ela é, não bate de frente com a tua liderança, não. Ora a Deus, se dirige ao teu líder e diz que vai sair na bênção do Senhor.
e até pede a bênção do teu pastor, do teu líder. Eu não estou aqui orientando você para sair da sua igreja, não. Eu estou dizendo que se você estiver aí brigando, em pé de briga, porque o teu pastor, porque a tua liderança não está ensinando o que deveria ensinar, e mais, não vive o que ensina, e você não se sente mais bem aí, não fique em casa isolado, não. Não fica sem buscar a Deus, não. Tem muita igreja séria para você adorar a Deus. Mas, se você puder, permanece onde você está. Porque Deus quer que você permaneça. Agora, permanecer brigando, permanecer discutindo, permanecer criticando o pastor, falando mal do obreiro, fazendo confusão, fazendo grupinhos, criando divisão, né? Como alguns lá na igreja de Coríntios estavam fazendo grupos, dividindo. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, enfim. Isso não é de Deus. Então, se não se sente bem, sai daí. Deixa de ser semente do diabo. Deixa de ser joio no meio do trigo. Não está se sentindo bem? Sai daí logo. Poxa vida. Mas não fica semeando contenda. Não fica colocando um irmão contra o outro. Não fica falando daquele que saiu. Faz isso não. Porque você pode estar comprometendo a tua salvação. É isso mesmo que eu estou falando. No final das contas, se você viver assim, você vai ser condenado. É a palavra de Deus que fala isso. Que Deus não aceita esse tipo de coisa. Você não deve ficar em lugar nenhum porque alguém profetizou para você: ó, Deus disse que o seu lugar é aqui. Isso é mentira. Isso é conversa mole. Deixa de ser infantil para estar engolindo essas coisas. Outra coisa que as pessoas ficam falando, profetizando por aí: ó, se você sair daqui, Deus vai te botar no leito. Isso é mentira do diabo. Deus não fica ameaçando ninguém. Deus não fica encostando ninguém na parede para fazer o que Ele quer. Ele simplesmente coloca diante de você a proposta. Se você não quiser, meu filho, Deus não fica chorando nos cantos da parede e nem ameaçando ninguém. Se não fizer, vai matar, vai botar no leito. Deus não perde tempo com isso. Ele tem muita gente para usar. Se você não quer, Deus vai usar outro. Mas acaba com esse negócio de estar guardando na tua mente uma palavra de ameaça profética que alguém deu para você. Acaba com esse negócio de receber palavra profética para teu casamento. Já vi gente na porta da igreja, pertinho de se casar, e acabou o casamento porque alguém disse que essa mulher ou esse homem não era de Deus para ele. Acaba com isso. É você que escolhe com quem você vai se casar. É você que decide qual igreja você quer servir a Deus. É você que faz isso. Deus te abençoe. É você, moça, que decide com quem você vai namorar. Cabe a você buscar em Deus o discernimento e não revelação. Acaba com isso. Seja sensata. Olhe para o rapaz se ele é um homem de Deus. Procure saber através das atitudes. Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Se é uma igreja que você quer frequentar, pelo fruto se conhece a árvore. Procura saber quem é a liderança. Procura saber quem é a igreja, quem é o pastor, a vida dele. Se ele tem relacionamento com Deus, ou se é um picareta que só está ali para ganhar favor dos outros, para enganar os outros, para se locupletar, para arrancar a lã das ovelhas. Procure saber quem é esse homem ou essa mulher que lidera. É assim que a gente busca viver à luz da palavra de Deus, com discernimento
e não buscando revelação para viver a vida de Deus. Porque toda a revelação que você precisa para tudo que você quer está aqui na palavra de Deus. E em uma consciência sã, em uma consciência cristã, respaldada com os pés no chão, de alguém que sabe o que quer, de alguém que conhece a Deus, e não de um alienado que é induzido por palavras de gente que não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. De gente que fica falando pelo cotovelo, dizendo que é Deus, mas no fundo, não há compromisso com Deus. Não tem compromisso com a igreja. Aliás, a maioria não vai nem aos cultos da igreja. Cuidado com essas pessoas. Cuidado. Se você tem que ser conduzido, é pela palavra de Deus. Permita que a palavra revelada nas Escrituras conduza sua vida espiritual, sua vida familiar, sua vida emocional, sentimental. Leia a palavra. O Espírito Santo vai dizer a você o que você deve fazer. Está aqui nas cartas do apóstolo Paulo, nos evangelhos. Quer saber qual é a vontade de Deus para você? Conheça Jesus nos evangelhos. É só ler Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho segundo escreveu João. As epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas dos apóstolos, elas são mensagens de conselho para toda a área da nossa existência e vida aqui. Não fica por aí na casa de A, na casa de B, reunindo um grupinho daqui, grupinho dali, para buscar revelações antibíblicas. Quer conhecer uma profecia falsa e uma profecia verdadeira? Eu vou te dar 2 dicas. Se alguém profetizar para você, e se houver alguma profecia que alguém falou para você, que não está de acordo com o que a palavra de Deus ensina a você, rejeite essa profecia. Se alguém profetizar para você, vou repetir, alguma coisa que não tem respaldo, que não tem a bênção das Escrituras, que não tem a orientação das Escrituras, rejeite essa palavra. Outra verdade sobre a profecia. Se houver alguma profecia para você, que essa profecia que alguém lançar para você já estiver escrito na palavra a seu respeito, rejeite essa profecia. Porque Deus não vai revelar para mim o que já revelou na sua palavra. Deus te abençoe. Um grande abraço de Deus. Que o Espírito Santo possa te ajudar. Que o Espírito Santo possa iluminar você, mas iluminar a luz das Escrituras. Jesus disse que quando ele viesse, nos lembraria de tudo o que nos teria dito. E o que Jesus disse e o que Deus falou já foi revelado nas Escrituras. Quer que o Espírito Santo guie você? Leia o que foi revelado nas Escrituras. Ele lembrará você e mostrará a mim e a você como, quando e o que você deve fazer. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, envie para outras pessoas. Abençoe outras pessoas. Certamente você será um canal de bênção à luz das Escrituras.